A história da Bombril, ela teve início lá em janeiro de 1948, tá? Com o fundador da empresa, um senhor chamado Roberto Sampaio Ferreira, né? E, na verdade, ele iniciou até de uma forma bem interessante, né? Meio que o acaso veio Ele recebeu acontecer. o maquinário em troca de uma dívida, né, que ele tinha, e resolveu entrar no negócio, né, e investir num produto que estava recém começando, não tinha produção nacional naquela época, era todo 100% importado, e casualmente tinha um crescimento da demanda justamente pela utilização das panelas de alumínio em vez das panelas de ferro. E as donas de casa reclamavam que não conseguiam limpar as panelas de alumínio com a esponja convencional. E a solução era justamente a esponja de aço, né? A Bombril. Exato, né? Casou perfeito o momento, né? Na verdade, estava em ascensão as panelas de alumínio, como você bem disse, né? Até então, quem dominava eram as panelas de ferro e até de barro, né? Anteriormente. E aí, enfim, tinha essa demanda e precisava um produto para limpar bem, né? Porque anteriormente as esponjas de aço eram utilizadas apenas para o setor automotivo, né? Isso. Elas tinham essa utilidade. Mas aqui no Brasil, enfim, começou a ter essa demanda daí também da questão das panelas e os produtos eram importados, né? Então, o Roberto, naquele momento, viu que existia uma demanda crescente e conseguiu visualizar um mercado, né? O que é muito interessante, né? E deu certo, né? Porque logo no primeiro ano eles já venderam 48 mil esponjas. Então, o crescimento nos primeiros anos foi exponencial também. Eles expandiram bastante e funcionou, né? O produto teve aderência. A esponja de aço deixava a panela brilhando, né? Sim. Era isso que as donas de casa queriam, né? Por isso o nome, né? Que a abreviação de bom brilho virou Bombril. Perfeito. O nome da empresa se chamava Abrasivos Bombril Limitada, né? Então, realmente, ele sempre teve essa pegada mais de, podemos dizer, de marketing mesmo, né? Que é uma característica importante, né? Todos nós, enfim, nós vamos comentar ali a questão do garoto Bombril, mas desde esse início, pegou o nome, ele já colocou, né? Enfim, uma abreviatura ali. Também no início já tinha o famoso, as cores dela, né? Ela era amarela com vermelho também, e ele envolveu em uma embalagem, né? Que era muito parecida com as dos tempos atuais, e aí ele conseguiu colocar, enfim, uma esponja de aço dentro de algo, né? E vender aquilo ali. Ele saía a pé para vender no começo, né? Tem também essas histórias, né? De loja em loja, ele saiu vendendo e deu muito certo porque existia a demanda, né? Deu tão certo que hoje em dia ninguém chama de esponja de aço, né? Todo mundo chama de Bombril. É verdade. Até hoje. certeza. Quando a mãe passa a listinha do mercado, ela não escreve esponja de aço nem açolã, ela escreve Bombril. Troço criado em 1948 e até hoje se fala Bombril, né? E aí tem a questão também do slogan, né? De 1001 utilidades, que eu achei muito legal também, porque conforme as donas de casa foram usando o produto, viram que não era só para panela, né? Começavam a usar em azulejo, Vidros e outras coisas. Tirar a ferrugem, né? Tirar a ferrugem e tal. E aí que veio o slogan, que casou perfeitamente, né? E aí explodiu, né, cara? Desde o início, o slogan ele é lá dos primeiros anos, né? E foi utilizado por décadas, acho que até hoje, se eu não me engano. Mas até no início ali, nas 2 décadas seguintes enfim, do começo da empresa, elas realmente foram de uma expansão bastante importante, né? Ele criou esse mercado e partiu para vender aí a nível Brasil. E desde o começo eles patrocinavam programas já lá na rede TV Tupi, né? Na TV que era a maior da época, né? Então, na década a primeira de 50, do Brasil, né? Do grande Assis Chateaubriand. Quem é que era o dono, Greco? Assis Chateaubriand, o rei do Brasil. Esse aí. Esse tem história também. Esse merece um episódio, né? Um episódio, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Aliás, tem alguns personagens aí de mídia que deveriam estar aqui aí. Comentem aí quem vocês querem, mas cara, é polêmico. Tem um Dr. Roberto, tem uns outros caras aí que seria bastante interessante. E, enfim, como a gente disse, o começo foi realmente de uma expansão bem acelerada, mas isso também se deve a aquisições que a empresa fez, né? De 1961 a 73, a Bombril ela incorporou algumas companhias, né? Mas foi ali, por exemplo, que ela comprou a Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém, que era detentora das marcas Sapólio e Radium, né? Que até hoje são famosíssimas e, enfim, as donas de casa utilizam diariamente. Eu utilizo lá em casa, na minha pedra, o Sapólio. E a Quilustro também, né? Que era dona de 25%,
desculpa, 25% do mercado de lã de aço da época, ou seja, então eles conseguiram dar um grande salto já naquela época. Né? Incorporou um concorrente, né? Exatamente. Então, anos depois, já em 78, eles começaram a desenvolver novos produtos e aí chegou um outro campeão, né? Um produto campeão, que é o Limpol, né? Que é a marca Limpol de detergentes, né? O Pinho também, né? O Pinho também veio ali nessa época que, poxa, até hoje são marcas consagradas aí no mercado, né? Acho que o Limpol, ele é tão forte quanto o Brombril, né? Pelo menos assim, na minha visão de mercado. Do que a gente conhece. Porque é também um produto que muito reconhecido, né? Não, e queira ou não queira, um satisfaz o outro, né? Você usa o detergente no... Então, provavelmente era uma demanda que existia e ele entendeu e vão para cima. E é legal também que ele, desde o início, ele resolveu expandir para outros produtos, né? Ele não ficou só numa linha. Nessa época também ele mudou a fábrica, né? De São Paulo, foi para São Bernardo do Campo. Então, essas primeiras 2 décadas, ele acelerou muito o crescimento, né? Com aquisição, com ampliação de fábrica. Era um cara bem para, como diria um amigo meu, bem para frentex. Bem para frentex. E nesse mesmo ano de 1978, então, só para entender como foi um ano importante para a empresa, né? No mesmo ano que eles desenvolvem e lançam a linha de produtos com a marca Limpol, também foi o ano que foi criado o nosso tão famoso Garoto Bombril, né? Em 1978, pessoal, a agência DPZ, através de um famoso publicitário, o Washington Oliveto, né? Cara aí lendário, né? O Washington Oliveto criou o personagem, né? Garoto Bombril, e chamou o ator Carlos Moreno. Na verdade, não chamou ele, né? Ele passou por... Enfim, foi feita ali uma escolha de atores e ele acabou passando, né? E esse é realmente um momento importante da história da Bombril, porque era uma nova forma de se comunicar, né? Até então, as propagandas para produtos de limpeza, por exemplo, eram muito feitas por mulheres, enfim, né? E eles trouxeram um personagem totalmente atípico, né? Que era um químico industrial, cientista da Bombril, que queria explicar aquele produto, né? Porém, ele tinha todo um formato que ele era todo reservado. Ele tinha medo, né? Ele errava, enfim, então ele tinha toda essa questão da timidez. E foi um personagem que simplesmente entrou na cabeça do brasileiro, né? Acho que quem tem 30 mais aí, até um pouquinho menos, com certeza lembra dos comerciais. É possível não ter passado por um, porque até foram 400 comerciais, né, durante toda a trajetória. O Carlos Moreno chegou a entrar no livro dos recordes, no Guinness Book, por causa disso. Em 94 ele entrou no Guinness Book. Foi um dos comerciais mais icônicos do Brasil, né? Com certeza. Acho que é esse, os dos bichinhos da Parmalat e tal. Não, e acho muito legal. Na cultura do brasileiro, né, cara? Eu acho muito legal e curioso, porque quando tu olha o formato do comercial, é uma coisa muito simples, né? Porque é um cara atrás de uma bancada com os produtos ali, às vezes ele se fantasiava de alguma coisa, sei lá, no Natal ele virava Papai Noel, enfim. Ou chamava alguém de fora, o Pelé ficava do lado dele. Mas era uma coisa muito simples, né? Mas ao mesmo tempo genial, porque entrou na cabeça do povo. Não, eu lembro, eu tenho memórias assim de criança que, cara, pela primeira vez o comercial era algo esperado, entende? O intervalo da novela era algo esperado. Sim, porque a gente não sabia, né, o que ia acontecer, porque ia ter o Garoto Bombril e era algo diferente e, claro, memórias afetivas, né? O cara acaba tendo, mas é óbvio que era algo legal, porque eles criavam um texto, era engraçado, enfim. E eles realmente mudaram, né? Porque até o foco do Washington Oliveto, toda a sua genialidade, era fazer algo diferente. Imagina, em 1978, pessoal, é uma outra realidade. E ele conseguiu fazer e o personagem se perpetuou, tanto é que ele ficou 35 anos no ar, né? Ele teve uma parada aí no meio, que é em função da treta, inclusive, mas durante 35 anos esse cara existiu. Enfim, é algo para bater recorde mesmo, né? Como foi dito. Eu fico imaginando até que para ele devia ser muito difícil se desvincular da marca depois, né? Tipo, que nem o Greg falou ontem, é a mesma coisa que o Harry Potter, né? O cara não deixa de ser o Harry Potter nunca mais. Ele vai ser sempre o Garoto Bombril. Teve o caso do cara da Casas Bahia também. É verdade. Quer pagar quanto? E aí, enfim, esse foi realmente um marco da história da Bombril e até hoje está aí forte, né? Mas
A empresa seguiu e em 1981 o fundador da empresa, o senhor Roberto Sampaio Ferreira, acabou falecendo. E aqui, pessoal, começa um pequeno problema da empresa. Ela seguiu expandindo, tá? Teve novos lançamentos, por exemplo, um outro produto de grande sucesso, uma linha de produtos de grande sucesso, que é a Monbiju, que é linha de amaciantes. Ela foi realmente lançada em 1983, né? Um ano depois, a empresa abriu o capital na Bolsa, né? Enfim, ela seguia expandindo, né? Até com novas fábricas. Quando ela abriu o capital na Bolsa, ela comprou, já expandiu para uma fábrica no Nordeste e depois, 3 anos depois, uma fábrica em Minas Gerais. Então, já tinha 3 plantas Fabris, né, no Brasil. Tudo parecia bem. Tudo parecia bem, mas existia pequeno problema. O que acontece? A Bombril teve o seu fundador e é ele que tocava os negócios. Porém, eles tiveram um grande problema de sucessão. Esse é um ponto da história onde tem algumas dúvidas, e sempre se tem quando se trata de empresas familiares, porque o conhecimento ele é passado por quem vive, e em geral é quem saiu vencedor, né? Conta a história. Então, ficaram 3 filhos, tá? Que eram os 3 sucessores, né? Que eram o Marcos, que era o irmão mais novo, no caso. Ele não participava do dia a dia do negócio, ou seja, ele não estava lá na Bombril, não trabalhava lá. Só tirava os dividendos. Só alguma coisa ali. Aí tinha o Ronaldo, que é um importante personagem, vocês vão escutar a partir de agora bastante, que era o irmão do meio, tá? E o Fernando, o mais velho, né? Que esses dois, de fato, tocavam a empresa, né? Ambos tocavam a empresa. Só que existia um grande problema entre os dois. Um tinha uma visão diferente da outra. O Ronaldo, ele sonhava em dar continuidade no negócio do pai. Porém, o Fernando queria vender, tá? E aqui é a raiz de todo o problema da Bombril, que hoje, em 2025, ainda está sofrendo por causa dessa intriga aí, dessa briga desses irmãos. O que aconteceu? Em 1990, o Fernando vendeu as ações dele para o empresário italiano Sergio Granhotti, que era um executivo do Grupo Ferrugem. Na verdade, ele vendeu para o Grupo Ferrugem, mas a gente coloca dessa forma porque o Sergio Granhotti será um importante personagem também dessa história. E ele convenceu o irmão mais novo dele, que era o Marcos, também a vender suas ações. Ou seja, 66%, 2/3 da empresa foram vendidas para esse grupo italiano, o Grupo Ferrugem, né? E o Ronaldo acabou permanecendo dentro da empresa, agora minoritário, com apenas 1/3, 33% da empresa, né? Porém, como ele era minoritário, ele não tinha poder de decisão nesse negócio e começou a ter grandes problemas junto ao italiano, até que ele decidiu vender lá em 1995 a sua parte para o italiano. Só que, quem era esse italiano? Esse é um ponto também bastante importante que a gente vai poder desenvolver agora, porque aqui vai a primeira lição, talvez, que a gente possa ter. Eles venderam para um cara, vamos dizer, obscuro, né? A gente poderia colocar um cara que vinha aí de não uma linhagem, mas naquela época existiam vários empresários italianos que tinham um certo perfil de aquisições e também de formatos de negócio. E o personagem em questão aqui, o Sergio Granhotti, era um cara bastante polêmico, né? A gente poderia colocar assim. Controverso, polêmico, um cara enrolado, né? No mínimo. E aí, ele tinha essa ambição de criar um grupo, né? O Sérgio, ele começou como contador, né, do grupo italiano Cimento Segni, né? Aí ele até chegou a trabalhar, em 85, chegou a trabalhar aqui no Brasil, numa empresa de cimento, não me lembro o nome agora, mas era uma empresa grande. Mas ali nos anos 80 foi que ele era o braço direito do Raul Gardini, né? Que era o principal, era o dono do grupo Ferrugem, né? Ele era da família Ferrugem,
e o braço direito dele era o Sérgio Cranhotti. Então foi o Sérgio Cranhotti, enquanto executivo, alto executivo do Grupo Ferrugem, que arquitetou as primeiras aquisições no Brasil, né? Que foi em 87, foi a aquisição da Sica, que era dona dos extratos de tomate Elefante, que era uma baita empresa. Clássica, né? Clássica. Até hoje tem um Elefante, né? Sim, Nunca mais viu. Sim, não existe. Mas, assim, enfim, era uma empresa gigantesca que em 87 entrou em concordata e os italianos do Grupo Ferrugem compraram, né, pagaram 155 milhões de dólares. E aí, pouco tempo depois, através do intermédio do Mário Garneiro, na época do Brasil Invest, que é um personagem também muito famoso aqui no Brasil, né? Recentemente, agora, ele veio à tona devido à sociedade com o Ike Batista, mas ao longo dos anos 80 ele também teve várias polêmicas e tal, mas é um cara com muitas conexões internacionais, ele era diretor do Grupo Monteiro Aranha, enfim. E aí foi ele, e era muito amigo do Cranhotti, né? Então ele fez a ponte e apresentou o Fernando, né, para o Cranhotti, e o Fernando convenceu o Marcos, então, a vender para o Cranhotti. Então, no início... Os dois irmãos acabaram, através disso, vendendo a sua parte. Exato. Da Bombril. Ali estamos falando de 89, 90. 90, E aí, então, o Grupo Ferrugem, então, assume o controle, né? Então, a ideia deles era crescer ainda mais o Grupo Ferrugem, que, embora não seja tão falado, o Grupo Ferrugem, na época, era o segundo maior grupo privado da Itália. Era gigantesco, né? Então, atuava em vários setores: banco, seguro, químico, alimentação, e faturava coisa de 30 bi. Mas ali, início dos anos 90, né? O Cranhotti, ele sai ali em 90 do Grupo Ferrugem para criar a Cranhotti & Partners, né, que a ideia dele, ele criou em Londres até, a ideia dele era criar um merchant bank, que ao contrário de um fundo de private equity, ele ia investir o dinheiro próprio dele, dos acionistas, em empresas em dificuldade para fazer o turnaround delas e revender com lucro. Né? Pacota e vende. Exatamente, pega uma empresa com problema, quase quebrando, corta custo, faz tudo que tem para fazer e vende no futuro. Perfeito. Inclusive, eles fizeram isso muito bem com a Sica, né? Que aí, só um parênteses, né? O Cranhotti & Partners acabou comprando essas participações da Sica e da Bombril do Grupo Ferrugem. Que é o Grupo Ferrugem, ali entre 90 e 92, já estava muito endividado. E aí, em 92, que estourou a bomba com a Operação Mãos Limpas, né? Que era o equivalente à nossa Lava Jato aqui, que diversos banqueiros, políticos, empresários foram presos, e um desses empresários era o Raul Gardini. Dono do Grupo Ferrugem. Dono do Grupo Ferrugem, né? Que, inclusive, quando foi oficialmente, né? Quando foi denunciado, ele não aguentou a pressão e acabou tirando a própria vida. Né? Então, e ali o grupo desandou também, né? Ele foi, né? Ali então, foi a derrocada do grupo, mas o Cranhotti já estava fora, tocando Cranhotti & Partners e fazendo a estratégia dele, comprar empresas de dificuldade. Perfeito. E no início, e a ambição dele era gigante, né? Ele, que nem falou, quero fazer um merchant bank, daqui a pouco viu, não, na verdade eu quero criar um conglomerado industrial. E começou a fazer aquisição. Mudou um pouco, né? Virou também um industrial, né, na verdade. Mas é bom pontuar que ele não era um industrial, né? Ele era um financista. Perfeito. Inclusive, isso é importante para a história, né? Porque né, o deal dele era comprar e vender, alavancado, tomar dívida. Então, até que deu certo, né? Como você disse, né, Greco? Lá em 1987, a Sica foi comprada por 155 milhões de dólares pelo Grupo Ferrugem, né? E aí, já sobre a gestão do Cranhotti, foi vendido por 280 milhões de dólares para a Unilever, em 1992. Ou seja, em 5 anos, quase dobrou. Né? Então, foi uma baita operação, né? Nesse momento, o cara ainda estava bem, né? Não, ali capitalizado. Esse início os primeiros 5 anos da década de 90, ele estava com muita força, porque também
Aí, em linha com outros empresários italianos, né? Em 92 ele compra a Lazio. A Lazio, o time de futebol. Time de futebol, né? Então, a família Agnelli tinha Juventus, o Calixto Tanzi da Parmalat tinha o Parma. Então e aí o Cragnotti vai lá e compra a Lazio, que na época estava em dificuldade financeira. Então era uma forma também de mostrar poder, né? Tipo, pô, sou dono de um time, depois o Berlusconi com o Milan e tal, né? Então, e os empresários italianos tinham essa linha assim extravagante, né, de estar sempre nos holofotes e ter um conglomerado e estar muito próximo de políticos também, ter boas relações com banqueiros. Sempre então, na mídia. A ascensão dele foi muito, muito forte, assim, né? Então, assim, até nos primeiros anos ali que ele controla o Bombril cresce, aumenta o faturamento, né? Ele tinha a Orniex também, né? comprou a Orniex também, que era do sabão ODD. Então, ele estava criando uma holding, tipo uma Berkshire de produtos de limpeza e tal. Inicialmente o alimento, mas daí ele vendeu a Sika. Queria criar algo nesse setor de limpeza, que ele viu o Brasil como um mercado gigante, né? Não estava errado, né? Exato. Até hoje é o quarto maior mercado de produtos de limpeza do mundo. E aí ele dá andamento até certo ponto. Aí em 94 ele faz uma aquisição importante também, só que na Itália, que é a Sírio, que patrocinava o São Paulo. Aquela... Nos anos 90, que era de conservas, uma empresa de alimentos, né? E aí ele comprou por 350 milhões de dólares. Ela era uma empresa muito antiga, ela era uma divisão de uma estatal italiana gigantesca, muito antiga, que estava em problemas financeiros, né? Então era o alvo dele, né? Comprou, então ele estava dando esse... Seguia crescendo. Seguia crescendo. Comprou a Sírio, crescendo a Bombril, comprou a Orniex. Até então, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. A Lazio voando com, anos 90 da Lazio, que tava... Só três jogadores. Hernan Crespo, Veron, que é mais um famoso, Nedved.